Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No começo desse ano, quando eu estava em Maringá, na casa da Pá, minha gêmea do blog Livros e Fuxicos, nós duas gravamos um vídeo e nós fizemos um desafio um pro outro, que a gente chamou de Desafio das Gêmeas. Esse desafio consistiu da seguinte forma: ela pegou 3 romances de época ainda não lidos da minha estante, e eu peguei 3 chiquilites não lidos da estante dela e a gente sorteou entre nós um desses livros que a outra deveria ler. Então eu deveria ler um dos romances de época e ela um dos chiquilites. E a gente escolheu esses gêneros porque chiquilite é um dos meus gêneros favoritos e romance de época é o dela. A gente tinha então esse ano de 2015 para realizar essa leitura e eu vim hoje prestar conta sobre o meu desafio. O livro que ela sorteou pra mim foi um dos livros que ela estava torcendo para ser sorteado, porque é um dos favoritos dela do gênero, e foi o livro Muito Mais Que Uma Princesa, da Laura Lee Gurk, que eu já falei mais ou menos dele aqui no vídeo de leituras do mês de outubro. Ele vai contar a história da Lúcia, que é uma italiana filha ilegítima do príncipe, e ilegítima porque ela é filha dele com uma cortesã. Acontece que ela é conhecida pelo temperamento forte dela, pela personalidade forte dela, o que significa que ela acaba gerando alguns escândalos e que invariavelmente são ligados ao príncipe. Então, como ele não quer mais a filha envolta em escândalos, ele já fez um monte de coisa para evitar esses escândalos, ele acha que a única solução viável é que ela tenha um bom casamento e o mais urgente possível, o mais breve possível, para evitar a propagação desses escândalos que ela sempre acaba se metendo. Para isso, ele acaba então contratando o diplomata, o Ian, que é um dos diplomatas britânicos mais bem-sucedidos e tal ali da época, e pra poder arranjar um marido pra ela. E ele primeiro detesta a tarefa, porque afinal ele vai ter que servir meio que de casamenteira a uma princesa ilegítima, enquanto ele tem vários outros problemas muito mais sérios pra resolver. E ela obviamente detesta a ideia, porque ela não quer casar com alguém que o pai dela vai escolher, ela não quer casar à força. Ela é que quer escolher o próprio marido, ela quer estar apaixonada pelo marido. Ela é uma italiana, então ela é ali de sangue quente, ela é muito ligada às paixões. E ela acha que ela tem que casar pelo coração dela, o que ela tá muito mais do que certa. E toda essa personalidade dela também é fruto da educação que a mãe dela deu pra ela, né? Então falando que ela tem que respeitar as próprias vontades, que ela tem que respeitar a própria consciência. Então a Lúcia não abaixa a cabeça pra qualquer um, que é muito legal da parte dela. E a trama vai se desenvolver então a partir disso, dos jogos então que vão envolver o Ian tentando arranjar um casamento pra ela na medida do possível, tentando manipulá-la, e ela também, de certa forma, tentando manipulá-lo pra que ele faça as vontades dela. Então aí é um jogo dos dois, né, pra conseguir atender as próprias necessidades e vontades, no caso que os dois aí têm obrigações a serem cumpridas e querem que as coisas aconteçam do seu próprio jeito. O livro é muito gostoso de ser lido, ele tem partes que são bem divertidas, então que dão aqui uma leveza e um divertimento maior para a leitura. O romance desenvolvido é uma delícia, então principalmente por essa questão, né, de uma ser tão explosiva e o outro ser tão contido, então isso gera um sentimento entre eles muito intenso e que deixa o leitor ali na expectativa e querendo acompanhar tudo. É um livro, assim, no resumo, muito gostoso mesmo de ser lido, tanto que também virou um dos meus favoritos do gênero. Eu também gostei demais da personalidade da Lúcia, como eu falei, então dela não abaixar a cabeça aí pros outros, dela respeitar as próprias vontades. Eu gostei muito da relação que ela tem com a própria mãe. Dá pra ver, assim, o carinho enorme entre elas, os próprios conselhos que a mãe dela passa pra ela, as dificuldades, né, que a mãe dela acabou tendo que enfrentar, porque, querendo ou não, ela é uma cortesã. E as próprias dificuldades, né, que a própria Lúcia também enfrenta por ela ser assim, por ela não querer se enquadrar ali na sociedade, ela não querer abaixar a cabeça frente à sociedade. Então, assim, é um livro, como eu disse, delicioso de ser lido, cumpriu muito bem o papel dele no gênero, é uma ótima opção para quem está procurando uma leitura relaxante, divertida, gostosa de se acompanhar, que seja um romance de época, e que eu indico certamente para vocês. Gêmea muito mais do que aprovado. Obrigada, aliás, também, porque esse aqui foi um presente dela para mim, um dos presentes que ela me deu de aniversário. Acho que já faz uns 2 anos e só agora que eu consegui ler. Então, Gêmea, muito obrigada duplamente, triplamente, enfim. Eu acabei lendo também os outros 2 livros que ela me indicou, então também vou falar deles
pra vocês. Deles eu vou falar então bem mais rapidinho, né, pra não deixar o vídeo aqui muito extenso e também não tirar o foco de Muito Mais Que Uma Princesa, que é o livro que eu deveria falar com mais detalhes, já que ele foi o sorteado. As minhas outras duas opções, então, eram Retrato do Meu Coração, da Patricia Cabot, e Encontrada, da Karina Ricci. Os dois são continuações, né, de outros livros. Esse aqui é uma espécie de continuação de A Rosa do Inverno. Eu digo espécie de continuação porque ela não é necessariamente sobre os protagonistas do primeiro livro, eles são sobre outros personagens. E essa aqui é a continuação de Perdida mesmo. Como eu falei, então esses dois livros foram também opções, eles foram lá, estavam entre os que poderiam ter sido sorteados, mas não foram. Ainda assim eu acabei lendo porque eram livros que eu queria ler logo. A Rosa do Inverno, da Patricia Cabot, acho que o meu romance de época favorito dela, também tá entre os meus favoritos do gênero. Eu ainda não defini qual é meu favorito do gênero, tá? Só pra constar. E então eu tava muito curiosa há muito tempo pra ler Retrato do Meu Coração, porque é a continuação ali da história, né? Enquanto no outro nós temos a história da Peggy e do Edward, aqui nós temos a história do Jeremy, que é sobrinho deles, e da Meg, que é uma amiga de infância dele. Infelizmente eu acabei não gostando muito do livro, então assim, dos três foi com certeza o que eu menos gostei, foi o que eu menos gostei dos romances de época da Patricia Cabot que eu li até agora, Patricia Cabot, subentende-se Meg Cabot. E isso porque eu achei que o livro teve um exagero ali das cenas mais sensuais e tal, e eu acabei achando que a história... Não sei, a história acho que não me convenceu tanto, não funcionou muito bem pra mim. Eu já vi muita gente achar esse aqui ainda melhor que A Rosa do Inverno, mas pra mim ele acabou decepcionando, não foi tudo isso. Eu também falei dele no meu vídeo de leituras do mês, deve ter sido de abril, eu acho, março, não sei, eu não lembro quando foi que eu li, mas eu deixo pra vocês o link aqui embaixo pra quem quiser conferir. E o Encontrada eu li em agosto, então eu falei dele no vídeo de leituras do mês de agosto. Tem vídeo só sobre ele aqui no canal, porque foi o livro que eu acabei lendo para o Desafio Futicando Chiquilites do mês de agosto. Ele é, como eu falei, a continuação de Perdida, então eu vou tentar não entrar em detalhes aqui da história, pra não dar spoiler pra quem ainda não leu Perdida. Mas assim, eu acho que eu gostei ainda mais desse aqui do que Perdida. Eu achei a leitura super divertida, super gostosa, me envolvi demais com as personagens, com todas as tramas aqui desenvolvidas. Eu gostei bastante do enredo que a Karina Ricci criou, das reviravoltas que ela deu ali pro final, de como ela trabalhou todas as questões. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho, né, dando um desenvolvimento ali pra história, porque às vezes acontece de quando uma história recebe uma continuação, ela acabar não sendo tão boa, ou ficar meio que desnecessária, enfim. Eu gostei muito porque eu gostei muito de retornar a esse período e ver como ela trabalhou tudo isso. Tanto que agora eu tô bem curiosa pra ler Destinado, já tenho o meu exemplar aqui comigo e assim que possível vou fazer a leitura. Vi também algumas pessoas falando que preferiram Perdida a esse, que não gostaram tanto desse, mas pra mim foi o contrário. Eu acho que eu me diverti e aproveitei muito mais esse aqui do que eu aproveitei Perdida. E olha que eu gostei bastante de Perdida. Bom, contem pra mim quais desses livros vocês já leram, quais vocês têm interesse em ler. Gêmea, muito obrigada pelo nosso desafio. Eu espero que a gente repita a dose no próximo ano. E se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir aqui. Também não deixe de se inscrever no canal pra aproveitar as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.